Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui, é claro, é a grande goleada do Bayern para cima do Barcelona, 8-2 nas quartas da Champions. É um resultado impressionante, é um resultado histórico, é um resultado muito marcante e que desperta vários tópicos para a gente abordar aqui, né? Fazendo sempre aquela passada da análise dos jogos da Champions, como já fiz dos jogos anteriores aqui. Então eu vou deixar até aqui em cima alguns dos links, né? Então tem a classificação dos dias anteriores aí, tem o PSG passando pela Atalanta, tem também a classificação do Leipzig deixando o Atlético de Madrid pelo caminho, e agora a gente conhece o Bayern na semifinal. A grande pergunta que eu deixo para vocês, além do convite para vocês se inscreverem, deixarem aqui embaixo a curtida no vídeo, a inscrição no canal, ativar o sininho, mas eu quero saber de vocês nos comentários se foi uma surpresa a goleada do Bayern. Porque eu acho que esse é um primeiro ponto, é um ponto de partida pra gente aqui. Foi surpresa o Bayern golear, atropelar o Barcelona? O placar, sim, eu acho que todo mundo vai concordar. Sim, foi uma grande surpresa. 8-2 é o tipo de placar que você não imagina num duelo entre gigantes, seja qual for o duelo. Agora, o Bayern golear, até que ponto era algo esperado, provável, possível? É isso que eu quero saber de vocês aqui embaixo. Claro, além, o espaço está aberto para vocês falarem sobre outros destaques. Sei que gera muito assunto, né? Tem vários temas que podem ser abordados aqui. Alguns eu não vou nem entrar no vídeo de hoje, até porque dá para esticar bastante para todos os lados. E, por exemplo, se a gente for falar da questão do nível do Barcelona, das dificuldades, da turbulência fora de campo, da administração do clube, do possível ciclo se encerrando para alguns dos nomes, da necessidade de olhar para dentro do clube e fazer uma avaliação sobre o que tem acontecido, eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui, que foi quando o Messi dá declarações ali na reta final do Campeonato Espanhol, criticando o desempenho, olhando para dentro do clube. Então tem um vídeo que eu falo sobre isso, claro, que lá ainda não tem essa questão do 8-2, da eliminação, que é traumática. E que no fim, acho que se a gente for resumir um pouco, ela expõe da forma mais radical uma diferença que era indiscutível. O Bayern hoje é um time muito superior ao Barcelona. Em termos de nível coletivo, de ritmo para jogar, de capacidade para ser mais completo em vários momentos, em várias fases do jogo, não resta nenhuma dúvida de que o Bayern é muito superior ao Barcelona. Superior para fazer 8-2 num jogo de mata-mata, em confronto de Champions, em jogo único, aí já é uma outra história. Claro que aí entram vários outros aspectos que são muito difíceis da gente conseguir decifrar ou quantificar. Mas sim, a diferença é grande. Aliás, outro vídeo que tem aqui no canal, eu fiz nesses últimos dias aí sobre motivos que tornam o Bayern um favorito para esse título. Talvez o time mais completo da Champions. Então também nem tem necessidade de esticar tanto aqui nesse aspecto. Mas acho que é sim, mais uma demonstração enorme de força do Bayern, não resta dúvida quanto a isso, né? Porque vencer dessa forma, um gigante da Europa, um 8-2. É claro que a grande dúvida no jogo era, o cenário do jogo, embora fosse um duelo de gigantes, não era o cenário de final antecipada, desse tipo de expectativa, de tentar projetar o que poderia ser uma final acontecendo nas quartas. Não tinha esse caráter o confronto, né? Convenhamos, era um confronto do Bayern favorito, carregando esse status até pelo nível de futebol que apresenta em 2020 com Hansi Flick, contra um Barcelona que aos trancos e barrancos sempre vai ser muito respeitado, porque é muito difícil você ignorar a capacidade que o Messi tem de desequilibrar qualquer jogo. Então nunca dá para você chegar, mesmo com uma diferença gritante entre os times, recente, seria impossível você simplesmente chegar e ignorar que o Barcelona tinha ali alguém que poderia decidir o jogo, e que poderia até classificar o Barcelona. Então, não, obviamente, o Barcelona foi pro confronto vivo, com chances, porque não tem como você ignorar a capacidade individual. Mas o que fez a diferença foi a capacidade coletiva. E aí a gente vai entrar em parte do jogo, eu sei que vocês adoram o campinho aqui do lado, para fazer uma avaliação mais aprofundada de aspectos táticos do jogo. Eu acho que nesse caso especificamente nem é um jogo tanto para isso. Primeiro porque o jogo acabou se desenrolando muito rapidamente. Então eu vou usar o campinho para um primeiro estágio da partida, que eu acho até que é um estágio que, curiosamente, ironicamente, talvez até de uma forma meio maluca, é um momento para a gente até acionar e ligar um alarme para o Bayern. Porque eu não acho que o Bayern tenha feito a partida perfeita. Aí todo mundo vai falar, tá maluco, faz 8-2 no Barcelona e vai falar que o Bayern não fez a partida perfeita. Claro, acho que são pontos que a gente precisa relativizar aí. Uma questão é claro que o Bayern jogou muito bem, é claro que o Bayern foi muito superior, é claro que o Bayern teve um mérito enorme de não tirar o pé e seguir atropelando, passando por cima do Barcelona, como fez até o fim. E muitos dos gols saem na reta final contra um Barcelona desorientado nas cordas, sem qualquer poder de reação, porque também não se encontrou dentro do jogo. Mas aí quando a gente vai olhar para a análise do jogo, do desenrolar da partida, eu vou ficar um pouco mais preso ao primeiro tempo e principalmente à primeira parte do primeiro tempo, que para mim foi a grande
surpresa do jogo. Porque muita gente vai olhar e falar, nossa, que surpresa o Bayern ter goleado o Barcelona. Eu não acho que a surpresa tenha sido essa. Como eu falei antes, o placar até foi, não a goleada. A surpresa pra mim foi como o Barcelona conseguiu ameaçar a defesa do Bayern nos primeiros 20 minutos de jogo. Como o jogo foi descontrolado no início. E é claro que isso tudo fica em segundo plano depois que o Bayern goleia, atropela, mete 8, porque isso acaba nem sendo um tópico para ser tão abordado assim. Mas já que aqui a gente geralmente tenta aprofundar um pouco em alguns aspectos mais específicos, mesmo táticos da partida, eu acho que é válido entrar nisso. Então o início do jogo teve uma trocação muito grande. E aí a gente vai falar, claro, de aspectos coletivos dos dois lados. O Bayern é um time que pressiona melhor o adversário, tem maior intensidade, sai melhor da pressão trocando passes num ritmo mais acelerado, abre espaços nas defesas, consegue cruzar o campo com maior facilidade para contra-atacar. Então são todas grandes virtudes do time, né? E na comparação com o Barcelona, são todos aspectos que hoje o Bayern faz melhor do que o Barcelona. Mas no início do jogo, a gente viu o Barcelona várias vezes encaixando passes em profundidade, ou seja, passes nas costas da linha de defesa do Bayern, uma linha que naturalmente vai jogar mais adiantada. O ataque do Barcelona tá longe de ser o ataque dos mais rápidos. Aliás, uma das grandes críticas e um dos grandes problemas em relação ao trabalho do Barcelona, mesmo antes do que você tinha em chegar, ainda quando a gente olhava para o Valverde, era a falta de profundidade de um time, que muitas vezes tinha a bola, mas não conseguia ameaçar a linha de defesa. Então dependia muito, basicamente, das arrancadas do Messi. Mas o único jogador que recebia na frente em profundidade, muitas vezes é o Jordi Alba, abrindo o campo pelo lado esquerdo. No início do jogo a gente viu Semedo, Jordi Alba, Suárez, todo mundo recebendo passe nas costas da defesa do Bayern. Esse, para mim, foi um fator bastante gritante ali, do ponto de vista de análise do Bayern. Então eu volto ao que eu falei antes. Aliás, isso acontece, é bom lembrar, né? O Bayern faz 1-0 cedo, toma o gol de empate numa infelicidade enorme do Alaba, que faz grande temporada como zagueiro. Então não dá pra atribuir o gol contra do Alaba a algo além da infelicidade. Não dá pra falar, mas tá improvisado, tá jogando mal de zagueiro. Não é verdade, não é o caso. O Alaba tem jogado muito bem de zagueiro, iniciando a saída de bola, protegendo as costas, fazendo bem essa leitura de defesa da profundidade. Ele e Alphonso Davies são muito rápidos, então fazem muitas correções nesses passes nas costas de uma defesa que naturalmente vai jogar mais adiantada, mas o gol foi uma infelicidade. Eu tô tirando o gol desse pacote, pelo menos o momento final do gol. O que eu tô falando aí é, o Barça teve chance de virar a partida, teve bola na trave, teve ataques perigosos dentro desse período. É claro que isso não significa nada para a análise do resultado final, porque a diferença foi muito grande. Mas para a análise de desempenho do Bayern, é um fator importante para se levar em consideração. Então, não foi o jogo mais completo que a gente viu o Bayern fazer, né, ao longo dessa temporada, porque o nível em 2020 é muito alto. Gravei já vídeos aqui falando sobre isso, sobre o excepcional trabalho do Hansi Flick, sobre como esse Bayern conseguiu resgatar um pouco a cara daquele time rolo compressor, que era uma marca da equipe com o Jupp Heynckes lá atrás, que era um time que, se recuperar a bola, vai passar por cima, vai recuperar, vai acelerar, vai cruzar o campo, vai chegar ao ataque e tem muita capacidade, né? Bela partida do Thiago no centro do campo. Eu até falei no vídeo anterior que essa poderia ser uma dúvida, né? Um questionamento pro Bayern, ter que tirar o Kimmich do centro do campo, não que ele não vá bem na lateral, vai muito bem, mas na ausência do Pavard, ter que tirar esse termômetro do centro do campo, que é o Kimmich, deslocando pra lateral. O Thiago é um jogador de uma capacidade enorme, mas também um pouco instável, então é um jogador que, quando mais pressionado, nem sempre entrega no alto nível que pode, porque é um jogadoraço, mas nesse jogo tomou conta do meio campo, e aí tá uma grande diferença, mais uma entre os times, né? A questão de como o Barcelona não conseguia pressionar o Bayern. E isso já começa até pelas características dos homens de frente. Por mais que o Barça tenha tentado ter em campo um time com um pouco mais de força física, colocando o Vidal até para jogar não como a ponta do losango, e sim como meia pela esquerda. Então o Barça joga com o Vidal à esquerda, aí Frenkie de Jong com o Busquets, e do lado direito o Sergi Roberto. Era uma segunda linha com 4 que dava ao Messi uma liberdade como esse atacante pela direita e o Suárez mais à frente. Então o Barça, sem precisar trabalhar muito a bola, porque também não estava conseguindo diante da marcação-pressão do Bayern, e aí talvez seja taticamente um dos aspectos mais legais do jogo, a forma como o Lewandowski cercava as opções de passe para o Busquets, então já anulava o início de jogada.
Thomas Müller e os atacantes de lado, Perisic e Gnabry, iniciavam essa pressão, muitas vezes à frente do Lewandowski, pelo menos dois deles pressionando os zagueiros e impedindo que o Barcelona encaixasse passe para sair. Então a única coisa que o Barcelona tinha era uma bola mais longa, era uma ligação mais direta. Então não eram os problemas habituais do Barcelona, porque ele estava sendo mais pressionado, não estava ficando com a bola. Se em outros momentos falta profundidade ao Barça para transformar a posse de bola em algo produtivo, dessa vez ficar com a bola era constantemente uma sensação de que perderia e correria risco, porque cada recuperação de bola do Bayern significava uma sensação de chance clara de gol vindo pela frente. Então acho que tem alguns recortes mesmo pra gente fazer. O Barcelona conseguiu ameaçar em profundidade a defesa do Bayern, o que é um ponto para se levar em consideração ao analisar, ao avaliar a partida do Bayern como um todo. Mas talvez seja o único ponto mesmo pra gente questionar no lado do Bayern, porque em todos os outros aspectos a vantagem foi muito grande, a vantagem física, de ritmo, de intensidade, de capacidade mesmo para criar, produzir, fazer um gol atrás do outro. Muitos dos gols foram na reta final, aí a gente pode falar da capacidade técnica do Thiago, da capacidade do Goretzka em produzir, por exemplo, no belíssimo gol do Gnabry, né, muito pelo passe do Goretzka acionando em profundidade rapidamente. Dá para falar do próprio Gnabry forçando o erro, recuperando bola no campo de ataque. Perisic teve contribuição importante também dentro do jogo. Lewandowski participando com e sem a bola, eu falei do papel sem bola na marcação em cima do Busquets. O Thomas Müller é para mim um dos grandes símbolos da temporada, muito do foco no Bayern fica no Lewandowski, que faz uma belíssima temporada, mas eu quase sempre faço questão de bater na tecla de como o Thomas Müller talvez simbolize a inteligência de jogo e de ritmo desse time do Bayern com o Hansi Flick. Alphonso Davies, a jogadaça pro gol, embora tenha tido problemas num primeiro momento no setor dele, dentro dessa ideia de como foi difícil pro Bayern controlar a profundidade na defesa, então não foi um jogo tão simples para a defesa do Bayern, mas para atacar, dominar e passar por cima, foi um jogo mais do que simples, né? Foi realmente um Bayern atropelando o Barcelona. Um resultado impressionante. Então, como eu falei, não é nem um jogo de muitos aspectos táticos pra gente abordar, é um jogo que vai lembrar muito mais grandes goleadas, então é inevitável falar de 7-1, aliás tem análise sobre isso aqui no canal, né, vou deixar aqui, tem a série dos jogos históricos aí que eu andei revendo e analisando aqui, e eu lembrei de dois deles assistindo Bayern e Barcelona hoje. Um foi o 7-1, naturalmente, né, a goleada da Alemanha sobre o Brasil em 2014, e o outro foi a Alemanha e a Argentina na Copa de 2010, a goleada da Alemanha, que poderia ter sido um 7-1 também, acabou não sendo, porque muitas vezes o cenário do jogo te apresenta a possibilidade de passar por cima, né? De passar o trator por cima do adversário, mas nem sempre o aproveitamento das chances é suficiente para você transformar esse placar em algo tão dilatado. Dessa vez até parecia que o placar ficaria mais apertado, embora o jogo passasse a sensação de que o Bayern faria a qualquer momento o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, esses gols acabaram saindo já na reta final, né? Nos minutos finais de partida. Então, é até curioso porque antes de virar um 8-2, quando o jogo tava ali num 5-2, acho que dava até, e eu até faria o vídeo, o título do vídeo, falando que foi uma goleada que não era uma surpresa, mas o Bayern nem precisou fazer seu jogo perfeito para isso. Como o 8-2 é mais do que marcante, é impressionante e passa a parecer uma grande loucura questionar alguns aspectos do time que mete 8-2, embora eu ache necessário falar sobre a questão da profundidade na linha de defesa, acaba que o ponto principal, claro, passa a ser o placar, passa a ser essa pancada, essa radical demonstração e exposição da diferença de nível entre as equipes. E que certamente vai repercutir muito do lado do Barça, que é onde tem que repercutir mesmo, porque vai gerar muito questionamento. A questão da continuidade do que você tinha, eu acho que já era meio óbvia que dificilmente teria continuidade. Muito provavelmente acabaria no momento em que acabasse a temporada. Da forma que foi, pode acabar respingando um pouco para o elenco, para a continuidade de algumas das peças, para a questão de elenco, de formação para a próxima temporada, então a gente vai precisar ficar bastante atento a isso também. O Barça vai ter muita coisa para refletir e decidir nas próximas semanas e nos próximos meses. Quanto ao Bayern, óbvio que gera empolgação, reforça o status de favorito, o time tem jogado o melhor futebol da Europa em 2020, mas ainda tem semifinal pela frente, ainda precisa conhecer qual vai ser o adversário, é uma reta final de Champions que promete, o Bayern não pode surfar muito nessa onda por agora, né? Claro que é um resultado para a história, mas o Bayern em poucos dias tem mais decisões pela frente. Então eu quero saber de vocês aí nos comentários. Em primeiro lugar, se vocês acharam uma surpresa ter sido goleada, depois, o que vocês acharam do jogo como um todo e de quais serão as consequências disso pro Barça e pro Bayern, se o Bayern vai mesmo ser o campeão da Champions, os palpites de vocês. Um abraço, deixa aí a curtida, a inscrição no canal, até a próxima.